Glória a Deus, glória a Deus. Então, já que ele chamou o pastor, vamos chamar o pastor aqui para estar orando pela nossa vida, amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida do presbítero Tiago, que Deus venha usar grandemente. Levanta tuas mãos para cá e põe as mãos para ele. Pai querido, queremos entregar a vida deste homem em tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa a vida de toda a tua igreja. Abre o nosso entendimento, coração, para nesse momento, Pai, recebermos a tua mensagem. Que o Espírito Santo venha guiá-lo, venha usar a sua vida como vaso de honra nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos, Pai. Nós te glorificamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Agora sim, queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém. Que essa paz que excede todo entendimento esteja conosco essa noite, para que possamos nos deleitar no seu Evangelho. E sem demoras, abrimos nossas Bíblias lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, a partir do versículo 5, parte B. 1 Pedro 5, versículo 5, parte B. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Vou guardar aqui os irmãos que ainda estão procurando. 1 Pedro 5, versículo 5, parte B. Diz assim a poderosa palavra de Deus, amém? Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe e permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua gloriosa e a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, quem crê que essa palavra é para todos nós? Amém? Essa palavra é para todos nós. Apesar de Pedro aqui estava mandando essa mensagem, aí ele estava falando aos presbíteros e aos jovens, e ele também estava falando à igreja, advertindo, ensinando, e ele ensinando sobre a humildade. O que é ser humilde? Eu confesso que é uma palavra que é muito falada entre nós, é muito comentada. E a gente acha que tem uma noção. E hoje eu saí a procurar o resultado, o que pode dizer sobre essa palavra, humildade. Pesquisei nos dicionários, pesquisei na internet. E assim, eu descobri que é uma virtude. É uma virtude que Deus nos dá, que Deus nos ensina através da sua palavra.
E eu vi uma definição, tem várias definições. Tem uma definição cristã de humildade, e tem uma definição do mundo também, e tem várias outras. Mas eu trouxe uma aqui para nós, que é a capacidade de reconhecer suas limitações. Tentando resumir, a humildade é a capacidade de nós reconhecermos nossas limitações. Nós somos limitados e temos que ser humildes para reconhecer isso, não querendo ser mais que somos, ou nem menos, porque querer ser menos que somos para dizer que é humilde é falsa humildade. Então nós temos que ter um patamar equilibrado sobre nós mesmos. Então devemos ser humildes. Mas, irmãos, para que ser humilde? Para quê? Primeiro porque Deus nos pede, né? Aqui ele pede com clareza através da vida do apóstolo Pedro: sejam todos humildes. Sejam todos humildes. Primeiro, para não se encontrar sendo inimigo de Deus. Porque a palavra de Deus também continua dizendo: porque Deus se opõe aos orgulhosos, que é o contrário de humilde. Que não é humilde, é orgulhoso, é avarento, é altivo. E Deus se opõe a essa classe de gente que se faz dessa maneira. Mas Ele concede graça ao humilde. Então, já é um bom motivo, é o principal motivo para sermos humildes. Porque quem quer ser inimigo de Deus? Eu acredito que ninguém, nem mesmo o mundo quer ser inimigo de Deus. E o mundo não quer Deus como Senhor, que mande, que ordene, que mantenha a sua vida ali, que só possa fazer o que Deus permita. O mundo não quer, mas também não quer Deus como inimigo, não. Ah, Deus é Deus, Deus é um Deus todo-poderoso, eu acredito em Deus, eles creem, mas não quer como Senhor. Mas nós, cristãos, temos que ter esse Deus como nosso amigo, nosso Senhor, nosso ajudador. E Ele fala que Ele concede graça, Ele nos enche de graça quando estamos humilhados diante de Sua presença. Então, é uma virtude maravilhosa para o cristão. E Pedro continua ensinando, porque os orgulhosos, os arrogantes, os altivos vão encontrar esses empecilhos. Deus não os abençoando. Acho que Deus deve pensar dessa maneira: ah, se tu pode, tu é grande, tu é orgulhoso, tu se acha, então vai só. E o ser humano sem Deus, ele vai e quebra a cara. Enquanto os humilhados perante do Senhor se humilha e se coloca diante de Deus. Eu não consigo, Deus, eu só consigo até aqui. É isso que é grande no nosso Deus, que ele trata nós de maneira igual, apesar de termos diferença entre nós. Apesar de uns ser mais estudados, como o nosso pastor é, e outros não ter tanto estudo, como uma criança, e Deus consegue igualar com o seu poder e graça, de abençoar aquele que não tem na sua fraqueza, e usar a vida daquele que tem, que se humilha, aquele que pega a sua sabedoria: Senhor, isso aqui é teu, eu estudei, eu busquei, mas é teu. Usa, Senhor, usa nas tuas mãos a minha vida. Isso é se humilhar diante do Senhor. Enquanto outros que acham: ah, eu já sei de tudo, eu já li a Bíblia de ponta a ponta, então não há nada que você possa me ensinar aí. Esse é o altivo. Esse não consegue graça diante de Deus.
E outro motivo para ser humilde é receber a graça de Deus. Essa graça que nos sustenta, essa graça que nos guarda, essa graça que nos livra nas nossas dificuldades, essa graça que, apesar de nós sermos falhos e tentando se humilhar, às vezes caímos, às vezes fraquejamos. Que João fala lá: filhinhos, não pequeis, porém, se pecardes, tens um advogado. O advogado é graça de Deus. O advogado é Jesus, a sua graça que foi derramada entre os homens por amor de nós. Então, nós devemos ser humildes para receber a graça de Deus, recebermos o nosso Senhor Jesus em nossas vidas, amém? E também devemos ser humildes para que Ele, o Senhor, nos exalte no tempo devido. Nossa vida também, irmãos, não é só de derrota, não. Não é de derrotas, na verdade. Mas Deus nos prova para que Ele nos exalte no tempo devido. Não é no meu nem no seu tempo. É no tempo de Deus, porque Ele é que conhece o meu e o teu coração. Então, irmãos, é importante se humilhar diante do Senhor, para Ele nos exaltar. Tem o tempo devido, irmão. Não é de qualquer jeito, não é, eu aceitei Jesus e agora Deus vai só me levantar, vai só me encher de bênçãos, vai só me exaltar. Não, tem o tempo devido. Nós, seres humanos, precisamos passar por uma provação, pela escola do nosso Deus. Deus levou o seu povo para o deserto, para ser provado, para humilhar este povo, para este povo buscar o Senhor, porque é nele que há salvação. Não é na força humana, não é na força do meu braço, nem do seu, mas é em nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então precisamos ser humildes, para que Ele nos exalte no tempo certo. Irmãos, agora tem essa parte que nós não queremos aceitar, que é a aprovação. A aprovação, ela é necessária na vida de um cristão. Ela é... Nossa vida é um teste. Nós estamos passando um tempo aqui nesta terra que Deus nos deu, que Deus nos encheu de bênção, nos deu esse mar maravilhoso, nos deu tudo que há. E mesmo assim nós pecamos contra Ele, e Ele continuou enchendo de graça e deu o seu Filho. Mas agora, para vivermos pelos seus filhos, temos que passar provações. Por quê, irmãos? Para seguirmos o exemplo de Jesus, o nosso Senhor. Como é que o Senhor, o Mestre das nossas vidas, passou provações nessa terra, foi provado e aprovado e venceu, e nós, sendo servo dele, não iremos passar? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já foi aprovado, e nós temos que ser aprovados nele. Então essas provações são necessárias para a nossa vida, porque Ele quer escolher os humildes de coração. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que se humilham diante de Deus, não aqueles que não precisam de Deus. Eu tenho muito dinheiro, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de Deus. Para quê? Meu Deus é o dinheiro, está aqui no meu bolso. Não. Ele precisa daqueles... Deus busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, em verdade. Busque a sua face. E nós falhamos, mas se você pecar, busque ao Senhor, se humilhe diante dele. Senhor, eu pequei contra ti, e eu quero ser restaurado, quero que o Senhor me encha de graça, para continuar na tua presença. Me perdoa, meu Deus.
Glória a Deus, aleluia. E aí, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Porque quando você vai estudando, você vai lendo, e você vai vendo que, como é que é um Pedro, um pescador, escreveu uma palavra dessa tão maravilhosa. Aí a gente vai dizer, eu não sou capaz, eu não posso, não quero. O nosso Senhor, o nosso Deus é tão sábio que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Aí vem o poder de Deus se aperfeiçoando na minha e na tua fraqueza, na minha e na tua dependência dele. Você se maravilha com uma carta dessa escrita por um pescador, que ele traz todo o ensinamento de vida, para que nós venhamos tomar posse e aprender. E hoje, doutores, juízes, e quem quiser se humilhar diante da palavra do Senhor, usar a palavra que Deus usou através da vida de um pescador. Aí ele disse, e o que eu faço para passar nessa prova? Ele continua nos ensinando aqui. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, toda a tua dor, toda a tua luta. Lança sobre o Senhor. Lança sobre ele a tua ansiedade, aquilo que te incomoda, aquilo que você não consegue vencer com a tua força, aquilo que você não consegue fazer com a tua carne, porque esta carne é fraca, esta carne ela busca para as coisas terrenas. Aí você lança sobre o Senhor, Senhor, eu não consigo dominar este pecado, e você não vai dominar mesmo não, você tem que fugir dele, e fugir para os pés do Senhor, para que você possa vencer. Então lance sobre o Senhor as tuas ansiedades, não ficais ansiosos com o dia de amanhã, não ficais ansiosos com a tua dificuldade, com a tua luta. Lance elas nos pés do Senhor. Meu Deus, eu não posso, meu Deus, eu não sei, meu Deus, eu coloco diante de Ti, para que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha transformar esse vaso de barro, esse vaso falho, aos Teus pés, para que o Senhor venha fazer a Tua obra em minha vida. Então coloca sobre Ele as Tuas aflições, o que você não consegue dominar, porque às vezes a gente eu consigo, e luta e não consegue sair do canto, e não consegue sentir a presença de Deus, porque você está buscando carnalmente, e com a carne não dá para chegar a Deus. Temos que buscar Ele em espírito e em verdade, se humilhando diante dEle e buscando a sua face. Aleluia, glória a Deus, glórias ao Teu santo nome, Senhor. Lembre-se de Jesus, lembre-se de aprender com Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor. Aí você fala, porque tem muito crente que eu já vi muito essa frase, irmão, pensa que a gente é crente, mas não é besta. Como é que é a frase? É mais ou menos assim. Eu sou crente, mas não sou besta, porque nunca quer estar por baixo, não. Mas se a gente for lá para o ensinamento do nosso mestre, ele tinha motivos ou não tinha para estar ali, ele sendo humilhado, ele não poderia revidar? Com certeza, era injusta a humilhação. E ele disse, se te bater de um lado da face, dá outra. E nós não, sou crente, não sou besta não. E ele disse, dá outra face. Dá a tua razão. Eu estou com a razão é minha, eu sei. Dá a tua razão. E só assim tu vai encontrar paz. Dá o perdão, entrega o perdão. Só assim tu vai encontrar paz. Porque você mesmo conseguindo se afirmar diante dos homens que você está com a razão, você não encontra paz para você em Deus. E a paz só vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que nos enche de paz, de gozo, de mansidão. Ele é que nos enche, Ele é que nos faz descansar, dormir
em paz com o Senhor. Então nós podemos aprender com Ele. Jesus, quando era cuspido lá na cruz, quando estavam falando mal dele, Ele poderia pedir ao Pai: manda anjos aqui que destrua esse povo, porque esse povo não é digno da minha salvação. Eu estou aqui morrendo por eles, e eles estão me humilhando, e eles estão me ferindo, e eles estão lançando toda sorte de palavras sórdidas sobre mim. E Ele tinha poder para fazer isso e não fez, porque Ele, sendo Deus, humilhou a si mesmo e morreu uma morte de cruz por nós que não eram dignos, por sua graça maravilhosa. Então aprenda com o seu mestre, aprenda com o seu Deus a se humilhar. Sendo Ele Deus, Deus não precisaria se humilhar não. Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como o irmão Carlos estava aqui louvando ao Senhor e falando que Ele veio dos altos céus, deixou seu trono, deixou sua glória para morrer por uma criação que não é digna. E agora, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para não nos humilharmos diante desse Deus poderoso, ou diante do teu irmão? Quem somos nós? Não, porque eu estou com a razão é minha. Assim você não aprendeu com nosso Senhor Jesus. Ele tinha razão, Ele tinha a verdade, Ele era a vida, e mesmo assim os homens o mataram, e Ele permitiu, Ele se entregou a si mesmo. Glória a Deus. E continua Pedro dizendo: vigiem. Vou ler aqui no versículo. Estejam alertas, lá no 8. Vigiem. O diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, querendo vos destruir, vos estragar as vossas vidas. Ele quer, mas se você estiver humilhado nos pés do Senhor, Ele não consegue, Ele não tem chance na tua vida, Ele não te alcança. Então vigiem, busque ao Senhor, estejam alertas, olhos abertos, atentos, examine a si mesmo. Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Vigiem não só o inimigo que está querendo lhe devorar, não, vigie a si mesmo, vigie o seu irmão, ore por ele. O outro mandamento que ele nos ensina aqui, Pedro, depois de vigiar, resistam. Resistir. Resistir vem de resistência, de força. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que resistir. Esta força contrária que vem contra você, que vem na sua mente, que vem tentando tirar a sua santidade, querendo tirar os seus olhos do Senhor. Resistam. Você é tentado, nós somos tentados todo o tempo, irmãos. Somos tentados o tempo todo. Há uma palavra que vem contra nós rebatermos. Há um pecado que vem na nossa mente e a gente querer executar este pecado. Então resistam. Coloque no Senhor, pense em Deus, busque força nele. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que nosso Jesus fez. Ele foi tentado no deserto. Ele foi tentado e o nosso Senhor e Salvador Jesus resistiu através da palavra. Então é aqui, irmãos, é na palavra do Senhor que você e eu vamos encontrar forças para resistir às tentações da carne, às tentações do nosso eu e o nosso inimigo que quer nos devorar. Não é ter medo não, nós devemos ter medo do diabo não, de jeito e maneira. Porque se você tiver medo ou não tiver, você respeitar o diabo, ele vai querer te destruir do mesmo jeito.
essa é a função dele, veio para roubar, matar e destruir. Nós não devemos ter medo. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é santo, é poderoso. Nosso Deus nos dá a receita como possamos resistir. Então, não se preocupe não, irmão. Não tenha medo não. Medo não é coisa de cristão não. O cristão tem que ter ousadia na palavra de Deus e buscar resistir o diabo que quer nos destruir. Mesmo que você não faça nada, não evangelize, não faça nada para incomodar o diabo, ele vai continuar querendo destruir a tua vida. Então nós não devemos ter medo. Nós devemos sim confiar na palavra de Deus. Confiar que essa palavra, ela pode mudar o homem mais vil. Ela pode lavar os meus pecados através do sangue de Jesus. E eu posso encontrar perdão no Senhor nosso Deus. E eu posso sim me santificar em Deus. Senão nosso Senhor Jesus não falaria para nós: sede santo, porque eu sou santo. Então é possível, irmãos. É possível. Nesta minha caminhada de santidade ao Senhor, eu posso cair, posso. Faz parte da minha carne, da minha fraqueza. Se eu não vigiar, eu vou cair. Se eu não resistir, eu vou cair. Se eu não estiver humilhado diante de Deus, eu vou cair. Mas eu posso resistir. Eu posso separar a minha vida para o louvor e glória do meu Senhor e Salvador Jesus. Resistam e permaneçam na fé. A fé, nós precisamos dela. Precisamos ter fé. Se formos olharmos para as circunstâncias, para o nosso redor, para o que está acontecendo, a gente, irmão, eu estou firme na palavra de Deus, estou firme na igreja, mas é luta, é tribulação, irmão, o que é isso? Permaneçam na fé, que tem o tempo da nossa aprovação, tem um tempo determinado por Deus, e nós temos que permanecer em fé, crendo que esse tempo vai passar, crendo que nosso Deus é poderoso para nos sustentar em suas mãos. Permaneçam na fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois precisamos crer que nosso Deus é poderoso para nos sustentar em suas mãos. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, se você permanecer na fé, o resultado da perseverança vai ser restauração. Onde é que tu viu isso, irmão? Onde é que tu viu isso? Glória a Deus. Quando for ler a Bíblia, leia com bastante cuidado, com bastante atenção. Ore antes, peça ao Senhor, clame a Ele. Deus, eu não estou entendendo não, Senhor. Eu estou aqui carnalzinho, Senhor, me ajuda a me dar o Teu Santo Espírito para eu poder entender o que Tu quer falar comigo. Se humilha diante de Deus. E o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. Restauração, irmão. Restauração para esse templo de barro, este templo falho, esta carne. Se você resistir, se você permanecer em fé, Ele vai restaurar, Ele vai lhe dar força para você vencer a mentira, Ele vai lhe dar força para você vencer o adultério, Ele vai lhe dar força para você vencer o pecado, o que lhe aflige, Ele vai lhe dar força. Então busque no Senhor, aleluia. E aí, continuando, Ele vai lhe restaurar e confirmará, e lhe dará força. A força vem do Senhor, a força é dEle. A força é do Senhor, irmãos. Então precisamos ter esse entendimento de quando o nosso Deus nos exaltar, entender que é dEle e para Ele e para a glória dEle, porque a força vem dEle, o vaso é de barro e o poder que tem dentro é do Senhor, aleluia.
E continua as suas promessas. E os porá sobre firmes alicerces. Eita, irmão. Se tu estava querendo cair, fraquejando, Ele vai lhe pôr sobre um firme alicerce, que é a rocha, que é a salvação, que é o nosso Senhor Jesus. E assim você vai ter força para vencer, e você vai ter força com os seus pés firmados para levantar e erguer quem não está, irmão. Então persevera, irmão. Continua firme no Senhor. Continua firme, irmãos. Aleluia, nosso Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Então, irmãos, vamos nos humilhar, nos entregar perante esse Deus Todo-Poderoso. Vamos derramar as nossas vidas diante dEle, para que Ele venha fazer a sua obra, para que Ele venha fazer, Pai, cumprir em nós. Ele tem um projeto na minha e na tua vida, irmãos. Não deixa o projeto do Senhor se afastar de ti, não, irmãos. Ele tem um projeto, Ele quer usar cada um de nós. Cada um quer usar você nas suas fraquezas, quer te usar, quer te levantar, te erguer. Para encerrar, irmãos, eu vou ler um versículo que está lá no livro de Tiago. Aí você vê as maravilhas de Deus. É o Pedro falando, o pescador, das maravilhas do nosso Senhor, e confirmando com os outros apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Está lá em Tiago, capítulo 1, capítulo 1, no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: feliz é o homem que persevera na provação. Parecido, né, irmão? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Você é feliz, irmão? Está sendo provado? Persevere, irmão. Porque você é feliz, você é bem-aventurado, você está agradando ao teu Deus. Persevera, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa. É a coroa humana, irmão. É a coroa de espinho que nosso Jesus recebeu. É a coroa da salvação. É a coroa que Ele comprou lá na cruz. A coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.